Trailers de cinema são grandes comerciais. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Guedes, bem-vindos ao canal Com Geek. E hoje eu queria tentar um negócio um pouquinho diferente, mas ainda falando de comunicação e de análise de comunicação e também de publicidade. Trailers de cinema são grandes comerciais que estão ali justamente vendendo para vocês a ideia de um produto que é o filme, né? Querendo que vocês comprem essa ideia, né? Chamar a atenção de vocês, gerar o interesse e o desejo para assistir esse filme. Dessa maneira, eu pensei comigo, por que não analisar? Eu, como grande fã de quadrinhos, de HQs, do universo Marvel, do universo DC, né? Como grande geek em comunicação, mas geek de outras coisas também, eu pensei assim, cara, por que não analisar os trailers e peças gráficas, cartazes, posters de filmes e tudo mais, como se eu estivesse analisando um anúncio publicitário, um comercial publicitário. Então eu vou tentar fazer isso hoje, não sei se vai ficar bom. Se não ficar bom, vocês avisam aí pra mim aí nos comentários. Se ficar bom, vocês também avisam, pra eu saber se eu continuo ou não fazendo esse tipo de análise, tá certo? Mas acho que vocês vão gostar. Então eu vou analisar o trailer de filmes que ainda não saíram, claro, e o que tá mais em alta aí essa semana, que eu já assisti algumas vezes, já assisti milhares de canais fazendo análises, é o do Homem-Aranha De Volta Pra Casa, tá? O trailer 2, usando como base aquilo que a gente chama de percurso geral do sentido, na publicidade, na propaganda. Então, vamos lá. Ever since I got bit by that spider. Aqui de cara, né, esse close que a gente tem aqui na cara do Peter Parker, esse close dele acabado, né, destruído, provavelmente mais no final do filme, depois dele ter lutado de todas as maneiras possíveis, como a gente está acostumado a ver ele nos quadrinhos, estabelece aqui o que a gente chama no percurso geral de sentido de conflito fundamental. O conflito fundamental, pelo que eu já vi desse trailer, tá, é, novamente, o bem contra o mal, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui com mais propriedade aqui nesse início. I've only had 1 week where my life has felt normal. A vida dele foi toda exposta, como a gente já viu. Aqui fantástico, né? Uma outra parte que a gente não tinha visto antes, né? Que eles se jogam lá de cima para fugir ali da atenção da mídia. Eles vai pro metrô. Olha só. Vai buscar o Doutor Estranho, procurar o Doutor Estranho. E como a gente sabe, o que acontece aqui é que o Peter Parker pede pro Doutor Estranho para que ele apague, né, da memória das pessoas que conhecem ele, que agora sabem que ele é o Homem-Aranha, né, que apaguem a memória dessas pessoas, para que ninguém mais saiba que ele é o Homem-Aranha. E no meio disso, acontece, o Peter Parker resolve lembrar que algumas pessoas ele gostaria que mantesse a memória, né? Wait, everyone? Aí nessa que ele esqueceu de falar esse pequeno detalhe pro Doutor Estranho, ele se toca disso na hora que o feitiço está sendo lançado, então aí é onde a zona toda acontece. Aí é onde acontece o início do conflito, tá? Mas agora vamos pensar aqui comigo, tá? O nível fundamental é a oposição das ideias básicas que estabelecem um conflito dentro de um trailer, ou dentro de um filme, ou dentro de uma peça gráfica, tá? Aqui no caso é o bem contra o mal, mas tem um conflito anterior a isso, que é esse problema, né, que é o plot desse trailer, que é o plot do filme, que o Peter Parker tem que resolver, que é o quê? Agora todo mundo sabe quem eu sou. A partir desse plot, a partir desse conflito, é que a trama começa, é que o filme começa a se desenvolver. E o filme vai todo em função de desenvolver esse conflito. No início, tá, a gente tem aqui o Peter Parker em disjunção com esse objetivo dele. O objeto de desejo dele é deixar de ser conhecido por todos. Tá? Então ele está em disjunção, ou seja, ele está no oposto a esse objetivo, ele não está de posse desse objetivo, né? E no final do filme a gente vai ver se ele vai estar de posse desse objetivo ou não, porque esse filme ele vai levar o Peter Parker nesse conflito até chegar lá. Mas aqui no trailer, de maneira geral, o conflito fundamental estabelecido é esse, está muito claro aqui no início. Esses valores fundamentais do conflito fundamental são valores como vida e morte, masculino e feminino, belo e feio. Nesse caso aqui, é mais, como a gente já sabe que vão vir os vilões e tudo mais, é o bem contra o mal. Mas não é só o bem contra o mal externo. É ele no conflito interno com ele, de aceitar o que aconteceu, de não querer mudar a realidade dele e lidar com essa realidade. Então é a aceitação, no fim das contas, que é o conflito fundamental desse trailer e provavelmente do filme, tá? Então, no nível narrativo agora, né, aqui de cara, a gente vê que esse plot, né, esse conflito principal que está sendo desenvolvido, que é essa busca do herói pelo objeto de desejo, que é justamente as pessoas esquecerem que ele é o Homem-Aranha,
é muito bem estabelecido. De cara a gente já sabe que é isso que vai acontecer. Vamos ver um pouquinho mais pra frente aqui. We started getting some visitors. Lembre-se sempre que o Peter Parker aqui, ele é o herói, ele é o produto, é ele que está sendo vendido. Universe. O Homem-Aranha. Ah, é aquilo que a gente já viu. Hello, Peter. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico todo arrepiado aqui, gente, porque, né, dos filmes antigos, do Tobey Maguire, o meu preferido é Homem-Aranha 2, que tem toda esse plot desenvolvido com o Dr. Octopus, e ver ele de volta aqui e perceber que ele daqui a pouco ele vai perceber que esse Homem-Aranha não é o Homem-Aranha do universo dele, isso aí deixa a gente muito arrepiado. Aqui a gente já vê, né, que nesse momento aqui da trama, muito provavelmente os vilões já tinham sido estabelecidos. Aqui os vilões já devem ter chego, já deve ser bem mais na frente da trama. Eu acho que muito do que acontece com Peter Parker antes disso é o conflito dele com o Doutor Estranho e com tudo que acontece ali até que ele aceite todo esse processo antes justamente de enfrentar esses vilões, né? Mas vamos lá. O nível narrativo é sempre a busca do sujeito por um objeto de valor, né? O objeto de valor aqui dele, no caso no início, é a aceitação. Mas muito provavelmente, no ponto de virada desse filme, vai acontecer que esse objeto de valor vai deixar de ser tão importante e ele vai perceber, pelo que já mostrou esse trailer, que o mais importante para ele é impedir aí que os vilões sejam mortos, por exemplo, pelo que eu entendi ali para frente, né? Mas aqui é sempre essa relação de junção e de conjunção, né? No caso, ele está em disjunção com o objeto de valor dele, como eu já falei para vocês. E agora vamos ver o nível discursivo. O nível discursivo é como esse plot todo, tá? É contado. You're not Peter Parker. Você não é o Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Aqui é uma piadinha. What's your actual name? É aquela piadinha que eu acho um pouco forçada nesse caso, porque dá pra ver que esse filme, assim como o Tom Holland já falou, é um filme que vai puxar um pouco mais pro drama, um filme que vai ser um pouquinho mais pesado. Então eu achei um pouco forçado essa piadinha aqui no meio do trailer, eu achei meio deslocado. Talvez se deixassem pro filme seria um pouco mais de surpresa pra gente, a gente riria e tudo mais. Mas eu não achei a graça aqui nesse momento. Ali, né, a gente tá vendo que está sendo construído ali um monumento ao Capitão América, que provavelmente é onde vai acontecer o clímax, né, do ponto de virada final, a resolução do conflito final deve acontecer aqui nesse local, né, que é onde está a Estátua da Liberdade. É aqui provavelmente onde as coisas vão se resolver, para depois a gente ir pro prólogo, né, pro epílogo desse filme. Então o nível discursivo é onde temos o tema sendo mais explorado, tá? É aqui onde a gente tem as figuras sendo desenvolvidas, né? E a ideologia é passada através dessas figuras. Todas as figuras que são colocadas aqui, os antagonistas que são colocados, né? São todos os antagonistas clássicos, e isso foi uma baita de uma sacada da Marvel, que já morreram em conflito com o Homem-Aranha em outros filmes. Olha só que genial isso daí. E agora o Peter Parker vai enxergar a amplitude do que ele representa provavelmente nesse universo. E isso deve gerar nele um conflito de amadurecimento muito grande. Deve gerar uma crise de crescimento muito grande. Muito provavelmente esse filme tem um tom daquele tipo de filme que a gente chama que é um filme de rito de passagem. Deve ser um rito de passagem para um outro Homem-Aranha, para um outro nível de maturidade do Homem-Aranha, muito provavelmente, né? É o que a gente está vendo que para onde está encaminhando isso daqui. Tudo que dá complexidade a essa narração são todos os elementos que são colocados aqui para explorar a figura central, que é sempre o Homem-Aranha, né? Sempre o protagonista em busca de um objeto de desejo, um objeto de valor, tá? Que muito provavelmente muda lá na frente. E o Doutor Estranho, pelo que eu vi aqui no trailer, ele é colocado como o mestre, né? Como aquele que é o salvador, que é o Yoda, que às vezes é o próprio Obi-Wan Kenobi lá do Star Wars que aparece para guiar o Luke, né? Então são sempre aqueles mentores que tentam ajudar o herói a alcançar o seu objeto de valor, que muitas vezes no final não é aquilo que ele achava que era, normalmente não é. É o que ele aprende com aquilo. Vamos ver o que o Peter Parker vai aprender com isso, né? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Essa piada caiu muito melhor nesse Please. Please. Scooby-Doo this crap. Ai, cara, eu adoro Benedict Cumberbatch. Cara, é maravilhoso. You're flying out into the darkness.
Fight ghosts. What do you mean? Você está voando para dentro da escuridão para encontrar fantasmas, né? Fantasmas, justamente os vilões que já morreram. I'll die fighting Spider-Man. Todos morrem lutando contra o Homem-Aranha. Fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Ó, aqui a gente já vê que não tem a ver com essa narrativa que a gente viu até agora. Isso aqui é um plot, aqui é o nível discursivo, tá? São conflitos que são desdobrados a partir do conflito fundamental. Ele buscando Homem-Aranha, buscando ocultar sua identidade de todos, Homem-Aranha encontrando os problemas de fazer isso ali no meio, Homem-Aranha lidando com esses problemas e todos esses conflitos aqui dele entender, dele amadurecer, dele não querer que o Doutor Estranho faça o que ele vai fazer, que muito provavelmente deve ser jogar os caras de volta para a dimensão deles, e o Homem-Aranha não quer que eles morram, porque tem essa coisa do Homem-Aranha sempre buscar a morte para ele é algo inadmissível, né? Nos quadrinhos a gente já viu isso o tempo todo, até por causa do trauma inicial dele, que foi a morte do tio Ben. Então, a morte para ele é inadmissível. Tudo que ele vai fazer, que movimenta ele na vida dele, é buscar algo que impeça a morte, seja de quem for. Né? Então a morte para ele é inadmissível. E isso é muito interessante ver desenvolvido e ver muito claro nesse trailer. Eu estou muito curioso para ver como isso vai ser desenvolvido no filme. Aí tirando a alma do Peter Parker, né? Clássico. Dá para ver que tem vários conflitos dentro desse plot inicial. As pessoas estão falando ali que que teve alguma coisa, algum contato desses vilões com a tecnologia Stark. Também estou curioso para ver o que é. You're struggling to have everything you want. Aí, olha só, William Dafoe. Será que é o R. Osborn ali? Será que é o filho dele de novo, voltando? Todos morreram, né? E aí... Nossa, cara, isso me lembra muito videogame. Clássico. Olha o escudo, vocês notaram que é o escudo do Capitão América que cai ali destruindo tudo. Eu achei isso daqui um uso de símbolos aqui muito bem colocado no filme. Eu acho que vai ter alguma coisa relativa com essa questão do Steve Rogers aí, né? Até por causa de como eles estão utilizando a figura póstuma do Steve Rogers, né? Como um herói que tem que ser lembrado, que tem estátuas, né? Um show na Broadway e tudo mais. Vamos ver como é que dá. Aqui, gente... Eu ia achar fantástico se fosse, e aí eu já sei que as pessoas estão falando isso em outras análises, né? Mas quando eu olhei aquilo ali, a primeira coisa que eu pensei foi realmente, cara, se tem o Homem-Aranha do Andrew Garfield aqui, e é ele que pula para segurar a Mary Jane ali, se o Tom Holland não consegue, e ele consegue salvar a Mary Jane, né, para fazer o contraponto dele não ter conseguido salvar a Gwen Stacy lá no filme dele. Meu Deus, isso aí ia me fazer... Olha, eu ia ganhar o dia com esse filme, só se... Por favor, Marvel, que seja isso. O trailer, no caso, ele nunca estabelece o final do conflito, porque ele não é um filme. Né? Mas ele te leva, um trailer sempre te leva num gráfico de tempo e de ação dramática, o que a gente chama de gráfico de ação dramática, né? No drama, o eixo vertical é drama e o eixo horizontal é tempo. Num drama de tempo, o plot foi estabelecido, esse plot vai sendo desenvolvido, tem um primeiro ponto, um primeiro conflito fundamental, um ponto de virada que provavelmente vai ser a briga dele com o Doutor Estranho. Depois, aquilo vai sendo desenvolvido para um segundo ponto de virada, que deve ser a briga com os vilões, ou vice-versa, mas tem 2 pontos de viradas. E esse último ponto de virada leva ele para o clímax, que é a resolução do conflito, que é o que a gente está vendo aqui na tela, de ele pulando ali, acontecendo a Estátua da Liberdade. Mas como o trailer é uma grande mentira, uma grande ilusão também, porque é uma peça que ele mostra lá o produto, mas não inteiro, ele quer te levar para ver o produto, talvez essa ordem esteja invertida, talvez o clímax não seja esse. Talvez esse seja o primeiro conflito e depois a gente tem um segundo que é o clímax que ainda não está sendo mostrado. Mas o trailer te leva até esse clímax, mas ele te deixa ali. Ele não te dá a resolução do conflito. Isso você vai ter que ver o filme para ver. Como todo bom comercial, ele te capta a atenção, gera interesse e desejo para te levar a uma ação de assistir o filme, mas não te dá o filme. E isso é muito interessante. Eu gosto muito
muito, e isso é algo que alguns designers já notaram e tudo mais, do uso da tipografia, do uso da fonte aqui, o slogan aqui, né, do filme, o título do filme, No Way Home, ele está aqui numa fonte script, figurativa, né, é uma handwriting, como a gente fala, que lembra aqui a escrita de um adolescente, de um menino, né, e toda essa trilogia do Homem-Aranha é uma trilogia de crescimento. Né? Como eu falei ali no início, isso aqui provavelmente é um filme de rito de passagem, deve ser o último filme de rito de passagem do Homem-Aranha. Por isso leva muito, assim, se vocês lembrarem para filmes, por exemplo, dos anos 80, 90, o primeiro ano do resto de nossas vidas, Breakfast Club, né? Esses filmes, né? o próprio Curtindo a Vida Doidada, estou falando de filmes do mesmo diretor, do John Hughes, acho que é o nome dele, John Hughes, e o cara era fantástico. E ele fazia muitos filmes de adolescentes de rito de passagem. Isso lembra muito, né? Inclusive, o primeiro filme do Homem-Aranha tem aquela cena que faz uma analogia direta com o filme Curtindo a Vida Doidada, que é aquela cena que ele corre pelo quintal das casas lá, né? E olha só como isso tudo tá ligado, porque tem uma fonte de inspiração aqui. E esses 3 filmes vão num crescendo, todos eles com o mesmo tipo de fonte, que é De Volta para Casa, Longe de Casa, e Não Tem Jeito de Voltar para Casa. Esse Não Tem Jeito de Voltar para Casa eu acho que é muito mais figurativo, assim, cara, eu não tenho mais como voltar a ser aquele Homem-Aranha lá. Eu tenho que amadurecer de qualquer jeito. Mas também tem a relação com o multiverso, tem a relação que agora, cara, agora a gente abriu tudo isso aí, ó. Agora é o multiverso da loucura, agora isso que você fez, Homem-Aranha, esse pedido, essa interferência que você fez junto com o Doutor Estranho aqui, abriu o universo de tal forma que a tua casa não vai ser nunca mais a mesma. Né? Ou você não vai conseguir voltar para aquela casa, para aquele lar que era o lar de antes. Agora o universo é outro, agora a tua maturidade é outro Homem-Aranha. É assim que eu interpreto, pelo menos no trailer. Tomara que o filme tenha esse nível de profundidade, mas eu acho que a Marvel não vai decepcionar. E aí tem um gancho, que é sempre a cena após. Ó, não te dá resposta. Eu não posso impedir quem? Quem são? Dezembro 17 que chega aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outros tipos de análise desse estilo, tá? Usando outros tipos de técnica de análise. Mas isso aqui é uma análise de percurso geral de sentido aqui no audiovisual. Sintam-se abraçados. E eu mal posso esperar para ver o Homem-Aranha. Até o próximo vídeo.